E disse mais: Não poderás ver minha face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Olá, viajante. Deixe-me te perguntar uma coisa. Você já leu a Bíblia? Você já ouviu falar do Êxodo 33, versículo 20? Deixe-me te explicar. O Êxodo 33, versículo 20 é uma passagem da Bíblia onde diz que Moisés, quando viajou ao Monte Sinai para se encontrar com Deus, vamos dizer assim, ele pediu para que visse a face de Deus. Só que o Senhor disse para ele, explicou que homem nenhum na terra poderia ver a face dele, porque qualquer um que visse não iria sobreviver. Bom, vou contar a vocês a história de Mia Riley. Ela era uma mulher de muita fé e uma pastora. Bom, a história se inicia assim. Ela estava em uma sala escura, com um retroprojetor centralizado no meio da sala e uma tela, como se fosse mostrar alguma coisa para alguém. Também colocou um timer ao lado do retroprojetor. Ela começou então a apresentar um slideshow para ela mesma. Dentro do slideshow tinha uma imagem que se chamava Portrait of God, ou o Retrato de Deus, como preferir chamar. Esse Retrato de Deus é uma pintura que alguém fez há muito tempo. Só que essa imagem nesse projetor não era a própria pintura, era uma foto que alguém tirou dessa pintura. Mas tinha um problema. Você lembra do que eu disse lá no início? Então Mia começa a explicar que é uma foto de uma pintura de que alguém fez há muito tempo e que provavelmente hoje a pessoa que pintou o quadro já não está mais viva. Ela também fala que não está vendo nada e que é assim também com a maioria das pessoas. Ninguém vê nada, mas não é com todo mundo. Tem pessoas que conseguem enxergar alguma coisa. Algumas pessoas, pouquíssimas. Elas dizem que conseguem ver uma imagem vívida ali no escuro. Só que é interessante ver diferentes pontos dessa história. Alguns dizem que aquela imagem que eles estão vendo é linda, é algo bonito, maravilhoso. Já outras pessoas dizem que é algo perturbador, aterrorizante e que provavelmente iria causar pesadelos nelas. Mas, independente das versões, elas sempre tinham algo em comum. Elas sempre viam a imagem de alguém magro, com um sorriso largo e olhos brilhantes. Essas são as características comuns entre todos os relatos que ela apresentou. Mia, por algum motivo, parece estar incomodada. Parece ter um pouquinho de inveja daquelas pessoas que conseguiam ver o rosto de Deus. Aparentemente, ela queria ser uma delas. Queria conseguir observar a face do Senhor. Mas, infelizmente, ela não consegue. Mia começa a teorizar do porquê algumas pessoas viam e outras não. Ela teoriza que algumas pessoas provavelmente podem ter visto uma alucinação ou realmente podem ter tido uma experiência religiosa. Mas a pergunta ainda está em aberto. Por que elas conseguem ver? Aparentemente, ela tinha feito esse mesmo slideshow outras vezes. Tanto é que ela praticamente decorou tudo o que tinha que fazer desde o início. Apertar o timer e ver se de algum modo consegue enxergar enquanto está fazendo esse slideshow. Ela tenta então a segunda e a última vez, porque acontece um negócio um tanto estranho. Então ela reinicia o timer e começa a falar de novo. Só que Mia, quando começa a falar novamente sobre o retrato de Deus, ela congela. Mia para de falar na hora e começa a encarar aquela imagem. Se levanta da cadeira e começa a se aproximar da tela. À medida em que ela chega perto, começam a surgir pequenos traços. Então Mia enxerga quase que por completo. E não é nada do que nós imaginamos. É uma criatura. Batia muito bem com as descrições das pessoas que viram essa criatura magra, com um sorriso largo e olhos brilhantes. Primeiramente, ela ficou feliz porque estava tentando há muito tempo enxergar alguma coisa naquela imagem. O problema era que aquela imagem retratava uma face inimaginável. Então ela se afastou imediatamente da tela e voltou para a cadeira para tentar desligar ou levantar a tela para aquele rosto sumir. Só que, teoricamente, como aquilo é só uma foto da pintura, aquilo deveria sumir, né? Só que o problema é que aconteceu outra coisa ao invés daquele negócio sumir. Ele continuava lá, no escuro. A criatura se mostrou presente. Mia decidiu sair correndo, mas quando ela se virou, ela se viu em outro lugar. Um lugar escuro, um lugar sombrio, como se fosse outra dimensão. Para todo lugar que ela olhava, só tinha o breu. Quando ela se virou novamente, lá estava a coisa, com olhos brilhantes. Mia só conseguiu ver 2 pontinhos brilhantes se aproximando dela. Ela até tenta fugir, mas acaba encurralada em uma parede. Então Mia pega o terço que estava no pescoço dela, aperta fortemente e começa a rezar fervorosamente para aquela coisa ir embora.
Mas, por mais que ela tentasse rezar, o ser continuava se aproximando e se aproximando, chegando bem perto dela. A coisa então abriu a boca, pelo menos umas 4 vezes mais do que o ser humano conseguiria. De repente, uma luz muito brilhante e azul branca começa a brilhar da boca dela. Então a criatura força o rosto de Mia para olhar para a luz. Quando Mia pisca, ela está sentada na cadeira. Ela nunca se levantou de lá. Mia estava o tempo todo encarando aquela imagem. A imagem novamente não tinha nada. Os olhos dela estavam vermelhos. O timer que ela havia colocado ali do lado estava marcando que ela ficou mais de 3 horas encarando aquilo, sem piscar. Por isso que os olhos estavam vermelhos. Os olhos estavam secos porque ela não piscava para perder nenhum detalhe daquilo. Daquele dia em diante, ela ficou com problemas mentais e travada, até o fim de sua vida. Bom, tem uma teoria que me explica mais ou menos o porquê que as pessoas enxergaram o rosto daquela forma. Talvez seja porque, de tantas pessoas quererem ver, basicamente desacreditando da palavra dele, ele decidiu dar uma pequena amostra através daquele retrato. Aquele pode não ser o verdadeiro rosto de Deus, mas como as pessoas o enxergaram. Para você ver, algumas pessoas enxergaram um rosto perturbador, outras enxergaram como lindo. Talvez dependa muito da mente da pessoa, talvez dependa das expectativas ou sei lá, da fé de cada um. Talvez até mesmo o retrato mude conforme a pessoa, mas continue tendo aquela mesma essência. Magro, olhos brilhantes, sorriso largo. Muitos sequer veem o rosto de Deus naquele retrato. Talvez tudo tenha parecido assustador porque a mente humana interpreta assim. Deus não tem um rosto, muito menos uma forma específica. Ele pode ter todas as formas ao mesmo tempo que não possui nenhuma. Ou seja, ver o rosto dele significa contemplar o infinito, ver o absoluto. De acordo com algumas tradições religiosas, Deus seria considerado infinitamente santo. Então o rosto dele significa estar na presença absoluta da santidade. Uma coisa que nenhum ser humano pecador, ou seja, todos os seres humanos, conseguiriam ver. A mente humana não é capaz de suportar tanta pureza. E alguns teólogos dizem que ver a face de Deus seria meio que uma metáfora para contemplar e tentar compreender o mistério divino, algo que a mente humana é simplesmente incapaz de fazer. Bom, deixe aqui sua opinião sobre a história de Mia. Agradeço desde já por toda a atenção e lembre-se, existem certas coisas que é melhor não ficar sabendo ou sequer ver. Uma dessas coisas é a face de Deus.